Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde inicia a semana com novas informações sobre o uso dos imunizantes contra a Covid-19. O governo decidiu reduzir o intervalo de tempo da dose da vacina Pfizer e autorizou que grávidas e mulheres no pós-parto possam tomar a segunda dose da vacina de fabricantes diferentes. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Camila Xavier. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira que gestantes e puérperas com até 45 dias de pós-parto que tomaram a vacina da AstraZeneca na primeira dose podem receber o imunizante diferente na segunda, preferencialmente o da Pfizer. Se você é gestante ou lactante até 45 dias após o parto, fale com o seu médico e vá a uma unidade de saúde para vacinar. Essa exceção é válida apenas para mulheres grávidas ou que estejam amamentando e tem como objetivo acelerar o avanço da cobertura vacinal contra a Covid-19. Caso a vacina da Pfizer não esteja disponível, as gestantes poderão tomar a Coronavac. Aquelas gestantes que vacinaram com a vacina a AstraZeneca, principalmente no início da gravidez, no primeiro semestre dessa gravidez, elas podem sim fazer a intercambiabilidade. O que é isso? Tomar uma outra vacina distinta dessa. Lembrando que essa intercambiabilidade, você tomar um outro imunizante que não seja aquele aplicado na primeira dose, ele é apenas recomendado para as questões de exceção. A previsão do Ministério da Saúde é fechar o mês de julho com 40 milhões de vacinas e o mês de agosto com 63 milhões. Na coletiva desta segunda-feira, a pasta reforçou que não recomenda o uso de terceira dose de nenhum imunizante. Aqui no Brasil ainda prepondera a P1. E os estudos demonstram que qualquer que seja a vacina presente aqui no nosso país, ela protege as formas graves. Então, o norteador nosso é vacinar o máximo possível em D1, provavelmente daqui no próximo mês, com as perspectivas das vacinas que chegarão. E então, sim, nós pensaremos talvez em reduzir esse intervalo. Também não recomendamos ainda terceiras doses de quaisquer que sejam os imunizantes. Outra novidade anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga é a diminuição no intervalo de tempo da dose da vacina Pfizer. Em vez de esperar 3 meses pela segunda aplicação, os que foram ou ainda serão imunizados receberão reforço no intervalo de 21 dias. A alteração é apenas para o imunizante da Pfizer. Para a vacina da AstraZeneca, permanece o período de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. O intervalo de 21 dias já era previsto na bula do imunizante da Pfizer, mas o Ministério da Saúde preferiu ampliar o prazo para que mais pessoas pudessem ser imunizadas com a primeira dose. Porém, de acordo com o ministro, a empresa tem sido pontual no envio e até dezembro vai cumprir o contrato e entregar 170 milhões de doses ao Brasil. No total, o Ministério da Saúde comprou 200 milhões de doses da vacina Pfizer. A previsão é que até o dia 1º de agosto sejam entregues 30 milhões de doses. Em agosto e setembro, mais 70 milhões de doses devem chegar ao Brasil. E, de outubro a dezembro, a previsão de entrega das 100 milhões de doses restantes. A antecipação da segunda dose pode ajudar a frear a epidemia no país, já que garante uma imunização mais efetiva no combate à variante Delta. Apesar de alguns estados estarem bem adiantados no processo de imunização, ao menos 8 capitais brasileiras estão com a aplicação da primeira dose da vacina suspensa, devido à falta de imunizantes. Belém do Pará, Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Maceió, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória. A promessa do governo é que toda a população adulta brasileira receba a primeira dose da vacina até o fim de setembro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu nesta segunda-feira um pedido de uso emergencial da vacina chinesa Sinopharm, representada pela Blau Farmacêutica. O imunizante ainda não tem contrato com o Ministério da Saúde, mas já teve o pedido de uso emergencial aprovado pela
Organização Mundial da Saúde no início de maio. Os técnicos da Anvisa farão uma triagem dos documentos apresentados para verificar se falta alguma informação. Como não foram feitos estudos clínicos do imunizante no Brasil, se os dados estiverem corretos, a Anvisa tem até 30 dias para responder o requerimento. E o governo federal incluiu novos itens na lista de insumos de exportação proibida, como agulhas, seringas e diluentes, produtos essenciais ao combate à pandemia da Covid-19 no país. O presidente da República, Jair Bolsonaro, alterou o decreto número 10.407, de 29 de junho de 2020, que regulamenta a lei que dispõe sobre a proibição de exportadores de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à epidemia da Covid-19 no país. Em abril de 2020, foi sancionada a lei número 13.993, que proibiu a exportação de produtos auxiliares ao combate da Covid e ainda dotou o Poder Executivo da prerrogativa de incluir na proibição a exportação de outros produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate da epidemia da Covid-19 no Brasil, enquanto perdurar a emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus. O decreto se alinha às regras e princípios constitucionais ligados à proteção da saúde como direito fundamental ao adotar medida da preservação da saúde da população brasileira e garantir a atuação do poder público no combate à pandemia da Covid-19 no país. Ao mesmo tempo, a iniciativa possibilita, quando não houver prejuízo ao abastecimento do sistema de saúde nacional, o atendimento da demanda de outros países e a minimização do impacto da restrição à exportação sobre os negócios do setor privado brasileiro, mantendo o necessário equilíbrio entre saúde e economia. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Com pouco mais de 6 meses de campanha de imunização do dia 17 de janeiro até hoje, dia 26 de julho, o Brasil aplicou 134.076.500 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Desse montante, mais de 37.900.000 pessoas já estão totalmente imunizadas. A Universidade Federal de Minas Gerais, o governo federal e o governo de Minas fizeram um acordo para transformar o Centro de Tecnologias de Vacinas da universidade em um polo nacional de imunizantes, que deve reunir todas as fases de desenvolvimento de imunizantes em um único lugar. Os recursos para a obra, cerca de 80 milhões de reais, são do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Governo de Minas. As obras e reformas devem começar em setembro. O Brasil recebeu neste domingo a maior remessa de doses da Pfizer em 24 horas. A empresa americana completou mais de 2 milhões de imunizantes contra a Covid-19 enviados em um único dia. Com essa entrega, a Pfizer já enviou 28 lotes ao país, totalizando 23.200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. Em 2 voos chegando pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas, a Pfizer concluiu a entrega ao Brasil da maior remessa de doses em 24 horas. 2.100.000 doses da vacina contra a Covid-19. O primeiro voo chegou por volta das 9 horas da manhã. Já o segundo avião aterrissou às 4 da tarde, com 1 milhão de doses cada. As remessas fazem parte dos 13 voos previstos pela empresa até 1º de agosto. A farmacêutica diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. O Instituto Butantan entregou hoje mais 1,5 milhão de doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. O Butantan tem contrato com o governo que prevê a entrega de 100 milhões de doses até setembro. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 3 bilhões e 890 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China segue à frente e supera até agora a marca de 1,5 bilhão de doses. Na sequência está a Índia, que tem mais de 435 milhões. Atrás, na terceira posição, estão os Estados Unidos, próximos da marca de 342 milhões. O Brasil continua na 4ª colocação e hoje rompe o número de 134 milhões de doses.
E fechando o ranking dos 5 mais está a Alemanha, que registra mais de 89 milhões de unidades de vacinas aplicadas até agora. E, de acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registradas no Brasil 578 mortes por Covid-19 e cerca de 19 mil novos diagnósticos. Nos Estados Unidos, a média móvel de casos nos últimos 7 dias subiu 53% em relação à semana anterior. 80% deles são da variante Delta. Para o médico Anthony Fauci, está se formando uma pandemia entre os não vacinados. Autoridades de saúde estão avaliando a possibilidade da volta do uso de máscaras também entre os imunizados. Vamos dar uma olhada na evolução da pandemia pelo mundo. O mundo passa de 194.580.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus e de 4.164.000 mortes por complicações da doença. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 34.517.000 casos e registram 611.115 óbitos. A Índia tem mais de 31.411.000 contaminações. O Brasil se aproxima dos 19.708.000 pessoas que testaram positivo. Nesta segunda-feira, o total de brasileiros que perderam a vida para a Covid passa dos 550.500. E dessa vez, a Rússia ocupa o 4º lugar no ranking dos países com mais casos registrados, com pouco mais de 6.071.000 confirmações da doença. E a França fica logo atrás, com cerca de 6.056.000 diagnósticos confirmados. E a seguir, nova onda de frio deve atingir o Brasil esta semana. E ainda, comunidade internacional analisa relatório sobre o clima após série de catástrofes. Prepare os cobertores. Essa semana, uma nova onda de frio deve atingir o país. Segundo os meteorologistas, essa poderá ser a pior de todo o inverno e bater recorde de baixas temperaturas. As previsões são de chuva, geada e até neve em alguns locais. E os médicos fazem um alerta. Com a mudança de tempo, é preciso tomar alguns cuidados especiais com a saúde. Mais informações com o repórter Kleber Werneck. E quem não gosta de frio deve sofrer nos próximos dias. Isso porque o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, prevê que a partir desta quarta-feira as temperaturas devam cair bastante. O inverno ficará mais rigoroso das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Apenas o nordeste vai manter ainda temperaturas mais elevadas. O motivo é uma massa de ar frio de origem polar que vai atingir o país. O fenômeno vai causar chuvas, geadas e até neve em alguns pontos. Os médicos fazem um alerta. Essa mudança na temperatura requer alguns cuidados especiais com a saúde, especialmente agora, em época de pandemia. Bom, com essa onda de inverno extremamente fria que está por vir, devemos ter cuidados redobrados, exatamente como foi falado, uma vez que hoje ainda estamos num período de pandemia, então temos que evitar o contato muito próximo com as pessoas. E, ao mesmo tempo, nós precisamos nos precaver das baixas temperaturas. Como poder fazer isso? Óbvio, os ambientes vão estar um pouco mais fechados por causa do frio, mas deve-se manter distância entre as pessoas. Mesmo assim, o bem agasalhar, então as pessoas devem se agasalhar de acordo com a temperatura. Então, muito frio, casacos necessários. Pouco frio, à medida que vai esquentando o tempo, vai se tornando mais leve a vestimenta. Além disso, uma alimentação saudável e uma boa hidratação. E, sem dúvida nenhuma, vacina. Vacina para Covid, vacina pneumocócica, vacina antigripal. As vacinas são a única e melhor forma de prevenção das doenças respiratórias, quer ser do inverno, quer ser as do ano inteiro. De São Paulo, Kleber Werneck. Paulistas podem se preparar, já que as temperaturas devem cair bastante. A região da Serra da Mantiqueira poderá ter temperaturas negativas. Na capital, a mínima pode ser de 3 graus na quinta-feira e sexta pode ter até geada na capital paulista. E a semana que começou com clima bem agradável em Dourados, no Mato Grosso do Sul, deve terminar com geada. Vem mais uma frente fria por aí lá no centro-oeste. A previsão
é de temperaturas negativas no município. O sol brilha majestoso no céu. O termômetro registra temperatura agradável. E agora, o que a gente vê no lugar dos casacos são roupas mais leves. Mas até quando? De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a partir de amanhã o céu já estará encoberto por nuvens aqui em Dourados e a temperatura começa a diminuir. Inclusive, os termômetros devem registrar durante a semana temperaturas negativas. E a notícia da mudança brusca no clima não impressiona o douradense. Diz que vai vir mais pesado do que as que passou aí. A gente é se agasalhar. O frio é bom, mas não demais também, né? Aí é ruim. Há mais de 40 dias não chove em Dourados e, conforme a previsão da meteorologia, é de chuvisco para os próximos dias. E também geada. Terça-feira à tarde, a frente fria vai trazer um pouco de chuva, a previsão é que seja inferior a 10 milímetros, mas de qualquer forma vai servir para umedecer o ar, que nós estamos num período que a umidade do ar tenha ficado inferior a 20% durante as tardes, os horários mais quentes do dia. Então, nesse ponto vai ser positivo. Após essa frente fria vai entrar uma massa polar, e aí sim que as temperaturas vão baixar. Há risco de ocorrência de geada na quinta, 29, e principalmente na sexta-feira, dia 30 de julho. Os modelos estão divergindo, mas as temperaturas vão chegar perto de 0 grau. Logicamente que nas regiões mais frias, a Serra do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, as temperaturas vão ser bem mais baixas que aqui. Conforme a previsão, a temperatura mínima nesta terça-feira deverá ser de 10 graus, com máxima de 26. Já na quarta-feira, dia 28, a mínima registrada em Dourados será de 3 graus, com máxima de 18. Mas o frio mais intenso deve ser mesmo registrado na quinta e sexta-feiras, com média mínima de 2 graus negativos. A comunidade internacional analisa o relatório da ONU sobre o clima após uma série de catástrofes naturais. As recentes chuvas torrenciais, incêndios e ondas de calor são atribuídas às mudanças climáticas. O relatório é crucial para o sucesso da conferência sobre o tema, que está prevista para novembro. 7 anos depois do último relatório dos cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a atual avaliação será divulgada após as chuvas devastadoras na China e na Alemanha, além das temperaturas sufocantes no Canadá. A menos de 100 dias da COP26, os cientistas alertam que não estamos no caminho certo para respeitar a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a mais 1,5 graus até o final do século. Apesar das imagens chocantes dos desastres naturais, alguns temem que esse interesse pelo clima seja apenas passageiro e que a cúpula de novembro não termine em acordos significativos. O relatório do IPCC deve ser publicado em 9 de agosto e deve atualizar sua avaliação e previsões climáticas sobre o aumento das temperaturas, níveis do oceano e intensificação de eventos extremos, entre outros. Várias pessoas tiveram que abandonar suas casas por causa dos incêndios florestais nos Estados Unidos e na Itália. Diversos estados da costa oeste americana sofrem com incêndios florestais de grandes proporções em meio a uma onda de calor. No Oregon acontece o pior deles, o chamado Bootleg Fire. O fazendeiro Mike Mistagni trabalhou bastante para evitar a propagação do fogo por sua propriedade. Apesar de salvar a casa, grande parte da terra foi queimada e muitos animais morreram. Tudo aqui é muito difícil de engolir. Não é uma visão agradável quando você olha para o gado morto, vida selvagem morta, árvores queimadas. Acho que as coisas não vão se recuperar pelos próximos 250 anos. Meus netos não vão conhecer isso aqui como era um mês atrás. Mas não estamos mortos. Temos nossas casas. Então temos que agradecer pelas bênçãos, eu acho. No estado vizinho da Califórnia, a fumaça do Dixie Fire deixou ruas completamente escuras em plena luz do dia.
De acordo com autoridades, mais de 180 mil hectares foram consumidos pelas chamas em 2 condados e cerca de 20% do fogo foi contido no sábado. Bombeiros trabalham em condições extremas para conter o incêndio, que já queimou mais de uma dúzia de casas e propriedades. Do outro lado do Atlântico, na Itália, centenas de pessoas tiveram de abandonar suas casas na comuna de Oristano, na ilha da Sardenha. Autoridades usam helicópteros e aviões para despejar água sobre as chamas e conter o avanço dos estragos. Em meio a protestos que abalaram a França no fim de semana, o parlamento francês transformou em lei um decreto que obriga a população a comprovar a imunização completa ou o teste negativo contra a Covid. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo mundo. A decisão veio após um acordo entre legisladores das duas câmaras. A Câmara Alta aprovou a legislação, mas incluiu várias emendas que, para o governo, limitam seu impacto. O passaporte sanitário, ordenado pelo presidente Emmanuel Macron na semana passada, serve como garantia da imunização completa ou da testagem negativa para a Covid. O item foi anunciado pelo líder como obrigatório para franceses que quiserem entrar em locais como cinemas e discotecas, diante do surgimento de variantes do novo coronavírus. O governo israelense adotou um plano para reduzir as emissões de dióxido de carbono até 2050 e fazer a transição para uma economia limpa, uma medida, em sua opinião, histórica para combater as mudanças climáticas. Esse plano prevê uma redução de 85% nas emissões de CO2 até 2050, em relação aos níveis registrados em 2015, com uma meta intermediária de redução de 27% até 2030, de acordo com uma declaração conjunta do primeiro-ministro Naftali Bennett e de vários ministérios. Não existe um horário adequado para ingerir proteínas. Pesquisas indicam que um café da manhã super proteico composto por leite, cereais, ovos, carne magra e iogurte ajuda a perder e controlar o peso, além de melhorar o controle glicêmico. Participantes de um estudo que se alimentavam de forma tradicional com leite e cereais e outro super proteico constatou que o segundo grupo passou a consumir 400 calorias a menos por dia, mantendo-se saciado por mais tempo. Em outras palavras, a digestão e absorção das proteínas é mais lenta do que outros nutrientes e o organismo se mantém satisfeito por mais tempo. O Monte Fuji, o vulcão mais conhecido do Japão, teve as suas trilhas reabertas ao público neste mês. Agora, a administração do ponto turístico pretende atrair também os visitantes do país durante as Olimpíadas de Tóquio. O Museu Sob as Ondas em Peristera, na Grécia, foi inaugurado em 2020, embora o local tenha estado em grande parte desativado até agora devido às restrições por conta da pandemia. À medida que a Grécia abre sua vital indústria do turismo, o site oferece um exemplo de uma nova e mais sustentável fonte de receita. E veja a seguir, o setor da construção civil deve crescer ainda mais em 2021. E você vai ver também, presidente Bolsonaro diz que irá vetar parte do fundo eleitoral aprovado no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje a apoiadores que vetará somente o excesso do fundo eleitoral aprovado pelo Congresso Nacional e que assim, segundo ele, o valor pode chegar a 4 bilhões de reais. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a base do projeto de Lei Orçamentária Anual. A proposta, que aguarda a sanção presidencial, permite que o valor do fundo eleitoral chegue a 5,7 bilhões de reais em 2022. Nas eleições municipais de 2020, o valor desse fundo foi de cerca de 2 bilhões de reais. Nesta segunda-feira pela manhã, o presidente Bolsonaro falou a apoiadores que pretende vetar parte do projeto do fundo eleitoral
aprovado pelos parlamentares. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. Tá? Certo. Então, a lei, quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. A construção civil refaz estimativas e volta a prever crescimento de 4% em 2021. De acordo com dados do estudo Desempenho Econômico da Indústria da Construção, do segundo trimestre de 2021, falta de insumos e seu alto custo continuam sendo os maiores obstáculos do setor. De Brasília, a repórter Camila Xavier traz para a gente as informações. Na opinião de José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Construção Civil, o CEBIC, o setor da construção civil está funcionando como se fosse uma Ferrari com o freio de mão puxado. Apesar dos bons resultados e das perspectivas de alta para este ano, com previsão de melhor resultado para o ano desde 2013, quando a alta foi de 4,5%, ainda existem muitas incertezas e medo dos empresários de continuar contratando. Segundo Martins, a alta do preço dos insumos que vem sendo observada desde o início da pandemia, dos juros e da política do governo de liberar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também atrapalham. De acordo com os dados do Estudo Desempenho Econômico da Indústria da Construção do segundo trimestre de 2021, apresentado na manhã desta segunda-feira, o setor começou 2021 com expectativa de crescer 4% no ano. Com os desafios decorrentes da pandemia e a continuidade do aumento nos custos dos materiais, esse número foi reduzido para 2,5% em março. O levantamento aponta que o resultado alcançado em junho de 2021 também foi o melhor observado no primeiro semestre do ano e é superior à média histórica do índice, que é de 45,6 pontos. De Brasília, Camila Xavier. Um casal campograndense decidiu se aventurar e morar numa casa sobre rodas. Eles residiam num condomínio confortável, mas resolveram rodar pelo Brasil em um motorhome. Faz 8 meses que esta é a casa do Ederaldo e da Cleusa. Antes, eles moravam neste condomínio de alto padrão em uma região nobre da capital. O Ederaldo administrava a loja de materiais de construção da família e a Cleusa vendia doces sob encomenda. Deus colocou esse projeto, nos nossos caminhos, O irmão da igreja entregou para nós. Aí partimos a fazer isso aí, final de 2019 para começo de 2020. E fomos atrás de um ônibus, junto com um amigo, ajudou-nos a encontrar. E começamos a construção. Decididos a viver mais com menos, o casal alugou a casa no condomínio, entregou a loja para os filhos, comprou e reformou um ônibus velho para servir de comércio, morada e escola de confeitaria para mulheres em situação de vulnerabilidade. É um projeto que Deus colocou no meu coração e eu quero aprofundar, Já ensino algumas pelo WhatsApp, porque não está podendo se ajuntar. Então eu faço vídeo, ensino, explico, tudo pelo WhatsApp para elas. O ônibus foi inteirinho adaptado para as necessidades do Ederaldo e da Cleusa. A cozinha tem espaço suficiente para fazer muitos bolos e doces. Fazia em casa primeiro, na minha cozinha lá, tinha meu espaço, eu fazia lá. Já vendia para amigos, alguns clientes. Aí depois, quando a gente montou o motorhome, que o pessoal começou a conhecer mais. No ônibus, eles também têm sala de estar com televisão, ar-condicionado, quarto com cama grande, lavanderia, banheiro com água quente. E nós fomos mexendo aos poucos, nesse período aí dos 9 meses, fazendo até chegar ao ponto que chegou. Aí a parte de tapeçaria, imóveis, a gente pagou para fazer, porque é um acabamento, Então já precisa de um profissional mais na área. Agora a parte de revestimento, forração, a parte térmica, isso aí foi eu e ela que fomos fazendo. O destino já está traçado. Agora só falta pegar a estrada. Rodava primeiro, como ela não conhece o estado, eu conheço, levar ela para conhecer o estado e fazer a divulgação, E assim continuar a fazer o Brasil também. Se eles estão felizes com a escolha que fizeram, a intenção nossa é seguir esse caminho, até onde Deus permitir.
A confiança do consumidor sobe 1,3 pontos em julho, na comparação com o mês de junho. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o índice de expectativas ficou no maior nível desde setembro de 2020. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. O índice de confiança do consumidor cresceu 82,2 pontos. Em médias móveis trimestrais, o aumento foi de 3,2 pontos. Essa foi a quarta alta seguida. Segundo a nota divulgada pela FGV, apesar do otimismo, a dificuldade dos consumidores está na recuperação econômica, principalmente para as famílias de menor poder aquisitivo, com problemas para conseguir emprego e organizar as finanças. Já o indicador que mede a percepção dos consumidores em relação à situação econômica atual teve uma pequena queda de 0,7 ponto para 70,9 pontos. Enquanto o índice de expectativas cresceu 2,5 pontos, chegando a 90,8 pontos. Embora esse subindicador tenha revelado um aumento por 4 meses consecutivos, a Fundação alertou em nota que o cenário dos próximos meses vai depender de fatores como o avanço da vacinação e o controle das novas cepas. As importações de peças para montagem de painéis para a geração de energia solar subiram quase 85% no primeiro semestre deste ano e totalizaram cerca de 5,350 bilhões de reais na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do Ministério da Economia, quase toda a produção veio da China. Foram trazidas ao Brasil pouco mais de 24 milhões de unidades de células solares nos primeiros 6 meses do ano, praticamente o mesmo volume comprado do exterior em todo o ano passado. E agora falando sobre energia elétrica, parece que os brasileiros têm esquecido o risco de apagão e investido na compra de carros elétricos. Nunca se vendeu tanto esse tipo de veículo quanto em junho. Com 3.507 carros eletrificados emplacados só nesse mês, junho se tornou o melhor da série histórica da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, iniciada em 2012. No primeiro semestre, as vendas da categoria representaram 1,4% do total de automóveis e veículos comerciais leves negociados no país. Apesar de tímido, se comparado à média mundial de 4,6%, o número traduz um cenário inédito no Brasil. Números que mostram que, mesmo diante da possibilidade de racionamento de energia e até do risco de apagão, o brasileiro não freou os planos de adquirir um carro elétrico. Já o setor de bicicletas no país viveu um paradoxo em 2020. No primeiro ano da pandemia, assim como toda a indústria brasileira, o segmento sofreu com a falta de peças importadas da China e de outros países asiáticos por conta das restrições impostas às cadeias de logística e de produção. Ao mesmo tempo, as vendas, que vinham em queda nos anos anteriores, dispararam. Foram 6 milhões de unidades vendidas no Brasil só no ano passado, incluindo importadas e usadas. Só não se vendeu mais por falta de exemplares. O número chega a ser 50% superior ao de 2019. Em 2021, embora a falta de componentes continue, a produção e a importação foram incrementadas para dar conta da demanda, que deve se manter em alta. Na primeira metade deste ano, as vendas já foram 42,6% superiores ao mesmo período de 2020. E uma história comovente. O cachorro que passou mais de um mês esperando pela dona na frente da casa onde ela morava, no litoral paulista, finalmente a reencontrou. Depois de uma viagem de 3.000 quilômetros de Praia Grande até a cidade de Ibiapina, no interior do Ceará, que durou 5 dias de van. Por conta da pandemia, a mulher estava passando por dificuldades financeiras e precisou voltar para a cidade natal. Mas como não tinha dinheiro para levar o amigo Mylon, deixou o cachorro na casa de familiares. Mylon fugiu e foi para a frente da casa antiga, onde ficou até ser resgatado por 2 vizinhas. As amigas levaram 2 meses para conseguir o dinheiro necessário para levar o pequeno Mylon ao encontro da sua dona. Após vaquinhas, rifas e doações, finalmente a viagem foi realizada por um serviço de taxi-dog interestadual. Haja coração! Agora, essa outra história pode parecer brincadeira no primeiro momento, mas não é não. Tem muito adulto que tem fobia de agulha e mesmo em tempos de pandemia,
Um verdadeiro pavor toma conta na hora de tomar a tão esperada vacina. Mas o que vemos aqui nesse vídeo, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, na Paraíba, é uma bela lição de profissionalismo e empatia. O homem que chegou com os familiares logo entrou em crise, mas os profissionais entenderam o momento e fizeram o possível para o tranquilizar. Um verdadeiro exemplo de atendimento humanizado. As vagas abertas para o processo seletivo do segundo semestre do FIES já estão disponíveis para consulta na página eletrônica do programa. Neste semestre, são 69 mil vagas distribuídas em mais de 23 mil cursos. Em junho, o Ministério da Educação divulgou o edital que permite ao estudante usar a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2020, para acessar os programas do governo federal. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, num cenário bastante instável, tanto no exterior, com os investidores evitando grandes apostas antes do anúncio da avaliação de política monetária na quarta-feira, quanto no doméstico, com a expectativa dos investidores para a decisão do Copom na próxima semana. A moeda norte-americana recuou 0,71%. E encerrou o dia cotada a R$ 5,173 na venda. E o valor do Bitcoin disparou nesta segunda-feira, alcançando níveis inéditos em um mês, no momento em que os gigantes da tecnologia parecem se interessar novamente pela criptomoeda. No começo da manhã, pelo horário de Brasília, o Bitcoin ganhava 11% nos 38.289 dólares. O cofundador e CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou que o grupo poderá voltar a aceitar a criptomoeda como forma de pagamento. De acordo com a imprensa especializada, a Amazon também estuda usar as tecnologias do setor. Nenhuma informação fundamental explica o motivo pelo qual o Bitcoin saltou cerca de 15% durante a sessão asiática, até atingir 39.681 dólares. Este é seu valor mais alto desde meados de junho. A moeda estava sendo negociada abaixo de 30 mil dólares há 6 dias. Agora, após alguns meses de dificuldades, o Bitcoin aproveita várias notícias positivas. Na semana passada, Elon Musk afirmou que sua empresa espacial SpaceX tem bitcoins, como já acontece com a Tesla. E veja a seguir as notícias das Olimpíadas e a virada de hoje no vôlei. E ainda vamos conhecer mais da Raíssa Leal, a fadinha, que conquistou a prata na prova de skate. A Justiça do Rio de Janeiro anulou a eleição na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, quando Rogério Caboclo foi eleito para presidente. Os 8 vice-presidentes que também foram escolhidos 3 anos atrás foram afastados. A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público, que contestou a Assembleia, que ditou as regras das eleições de 2017, dando maior poder aos votos das federações, sem ouvir os clubes da Série A de futebol. Rogério Caboclo teria sido beneficiado com a manobra. O presidente do Flamengo, Rodrigo Landim, e da Federação Paulista de Futebol, Ronaldo Carneiro, foram nomeados responsáveis pelo comando da entidade e terão 30 dias para organizar e convocar novas eleições. A dupla não poderá concorrer ao cargo. Como a decisão é de primeira instância, a CBF vai recorrer, porque a Justiça também estaria cometendo um erro, porque pelo Estatuto da CBF, quando o presidente é afastado, o vice ou o diretor mais idoso deve assumir o cargo. O Barcelona e o craque Neymar chegaram a um acordo para encerrar a disputa judicial que travavam há anos. O valor da transação não foi revelado. Várias disputas permaneceram em aberto entre o clube e o jogador de 29 anos que atuou no clube catalão de 2013 a 2017, especialmente em relação ao bônus de renovação prometido a Neymar antes da sua saída abrupta para o Paris Saint-Germain em 2017. Uma transferência que atingiu o valor de 222 milhões de euros.
Em um comunicado, o Barça informou que o clube e o jogador assinaram um acordo transacional para pôr fim aos processos judiciais pendentes entre ambas as partes. No total, eram 4 ações entre Neymar e Barcelona, 3 na jurisdição trabalhista e 1 processo civil. O atacante do PSG recorreu à justiça para reivindicar o valor que havia sido acordado em 2016 na renovação do seu contrato até 2021, que era de mais de 64 milhões de euros brutos. Em junho de 2020, a Justiça espanhola rejeitou a reivindicação de Neymar e também condenou o jogador a pagar mais de 6 milhões de euros por quebra de contrato. O jogador havia iniciado outro processo em que exigia 3 milhões de euros ao Barcelona, correspondentes ao seu último mês no clube antes de assinar com o Paris Saint-Germain. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz começou a falar sobre o gozo ou a alegria, que é mais uma qualidade do fruto do Espírito, que só existe no coração de quem está em Jesus. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Pastor Jaime de Amorim Campos é o nosso líder, é o responsável pelos pastores do país e fora dele também. Pastor Jaime tem um irmão, Jorge de Amorim Campos, que é o Jorginho, e o pastor Jaime ele sempre conta o testemunho dele. Jorginho no auge, né, da sua fama aqui no Rio de Janeiro, ainda garoto, jogando num grande clube do Rio de Janeiro. Uma vez ele viu o pastor Jaime se arrumando para ir para a igreja, já estava na igreja, e ele saiu louvando a Deus, foi lá pegar o ônibus para ir para Madureira. Aí ele falou com a mãe dele, a dona Terezinha. Você, mãe, eu não sei porque o Jaime vive cantando. Ele não tem o que eu tenho, a fama que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, as mulheres que eu posso ter. Na época ele era solteiro. Eu não entendo como é que o Jaime consegue cantar, né? Não entendo nada. É bem isso. Mais alegria o Senhor colocou no coração daqueles que são dele do que a alegria deles. Hoje o Jorginho é um homem de Deus. Mas na época ele não conhecia. E aquilo conflitou ele. Uma pessoa que não tem nada, estar alegre. E o outro talvez que tenha tudo, não tenha tanta alegria. Salmo 51, versículo 12. É aquela oração do salmista Davi, né, a oração que ele se arrepende, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me. Então ele era rei, com toda a riqueza que um rei podia ter, com toda a pompa que um rei podia ter. Mas ele disse: tá ruim o negócio aqui. Me dá o que eu perdi. Ah, mas você tem dinheiro, você é rico, você é o rei. Tudo está aos seus pés. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. É essa alegria que você precisa ter. É essa alegria de Gálatas 5:22. Essa qualidade não está na vida de muitos de nós. As pessoas aparentemente têm tudo, é aplaudida, é respeitada até, mas falta alegria. A alegria de ser salvo. A alegria de ser salvo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz.